Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar das canetas emagrecedoras tão famosas e o emagrecimento, a sua flacidez que acontece no corpo, como a gente evita, como a gente trata e não tem nada melhor do que ter um especialista, uma cirurgiã plástica, doutora Fernanda Sampaio. Obrigado, Fê, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada de estar aqui. É um prazer realmente estar podendo contribuir com a saúde das pessoas. Maravilha, Fê. E é um tema que eu acho que está meio recorrente no seu consultório também, né? Muito, é difícil a gente encontrar pacientes que não usem canetas, né? Então, as pessoas perdem muito peso e, obviamente, que a minha amostra é viciada, porque os pacientes chegam para mim com problemas de flacidez, muitas vezes em virtude das canetas, né? Então, antigamente a gente tinha muitos pacientes pós-cirurgia bariátrica Sim, que tinham perdido muitos quilos e tal, então a gente, né, agora eu vim fazer as reparadoras. Aí eles exato. Correr falhavam. atrás do Agora problema. vamos corrigir. Me incomoda mais a barriga, me incomoda mais o peito, enfim. E hoje é uma queixa muito frequente. Eu estava reparando nisso nos últimos 2 anos, mais ou menos, o último ano mais até, depois que veio o Monjaro veio com tudo, né? Mudou muito. A tirzepatida veio com tudo e ela realmente é mais eficaz na minha observação, assim, não prescrevo, mas posso ver que os pacientes trazem isso, né? Exato. Então, hoje tem uma diminuição importante dos pacientes pós-bariátricos que vêm me procurar. Talvez o número tenha caído, não sei, então, muito Sim. provavelmente. Mas aumentou exponencialmente o número de pessoas que estão perdendo bastante peso de forma consistente, persistente com as canetas. Então, acho que ela veio agregar muito na saúde pública, né? Porque Exato. o sobrepeso, Concordamos. ele agrava e causa muitas doenças, né? Inclusive na cirurgia, né, vascular deve, Estamos caminhando ali dentro também, não tem como fugir, né? com Pressão alta e tudo aquilo certeza. que a gente estava falando. Exato. Agora, você apontou algo muito legal. A cirurgia bariátrica e as canetas, você tem observado muito semelhante essa evolução do paciente? Esse tipo de flacidez está muito parecido ou não? É Uma das diferente? causas da flacidez da caneta é a perda rápida de peso, né? Então, os pacientes perdem lá. Ontem mesmo, uma foi, ela no consultório, ela tinha perdido 15 quilos no primeiro mês. Uau, E eu disse, nossa, como é que você conseguiu perder 15 quilos? Ela disse, pois é, o meu endócrino disse que eu sou, né, super fora da curva. fora da curva. Mas eu falei, tenta ir mais devagar, porque assim você vai despencar, a pessoa derrete. Existe um derretimento, né? E com a bariátrica, a gente via exatamente isso, assim, os pacientes perdiam muito peso nos primeiros meses. Depois vai diminuindo a velocidade, mas essa velocidade de emagrecimento, obviamente, né, o paciente muito obeso, né, distendeu muito a Sim, pele, esticou, enfim, e tem muito pouca massa muscular por baixo. exato. Então, é uma junção de coisas, né? A má nutrição. Eu acho que o que é melhor com as canetas em relação à bariátrica é que muitas cirurgias bariátricas são desabsortivas, né? Sim, não é só o Então, desejo não do é paciente. exato. Então, o paciente já fica mais mal nutrido, tem que suplementar vitaminas e tal, e não consegue comer proteína adequadamente. Com as canetas, pelo menos, eles conseguem ter uma nutrição melhor, né? Pelo menos de micronutrientes, eu acredito. Exato, mas é uma realidade até, motivo pelo qual hoje o médico tem que prescrever, Uhum. que também não é 100%, né? Tem muita gente que toma por conta, vai do jeito que quer e aí Sim. perde tudo, às vezes até pior do que a própria bariátrica bem orientado, né? Uhum, com certeza, eu acho que tem que ter. Tanto que foi proibido, né, a venda sem receita. E era um oba-oba, né? Chegava lá, Ozempic, nananá e tal. Como é que eu uso? Exato, Tinha várias amigas me ligavam. Fê, como é que eu uso? Eu, pô, sei lá, não vou te dizer como é que mais ou menos, mas vai no médico, né? Vai no exato. endócrino, especialista. E então o povo sai por conta própria usando, né? Então eu acho que falta realmente esse olhar do quanto importante é um acompanhamento, né, com um especialista. Exato. E assim, a gente está falando da flacidez em si, a culpa, na sua visão, eu sei que tem muita coisa sendo estudada, a culpa, na sua visão, está mais relacionada a essa perda de peso mesmo, a estruturação do que está debaixo da pele, e não a pele em si. Tem muitos aspectos, né? Então, a idade, né? Pacientes que têm mais, sei lá, de 30 anos já começam a perder muito colágeno.
A falta de musculatura, um aspecto muito importante que eu observo, as pessoas não têm musculatura. E a perda de peso por si só, né? Então a gordura ela vai preenchendo essa pessoa, né? No momento que ela para de preencher, falta uma sustentação ali, a pele não A volta. saúde da vovó não tá ali, que era o gordinho. Exato, com certeza. A gordura dá uma preenchidinha. Pode ver as vozinhas mais gordinhas, ela tem o rosto esticadinho, né? É verdade, a vovó sabia disso, A pelo vovó menos. sabia disso. Então, hoje, os pacientes que usam essas canetas muitas vezes vêm com queixas justamente de derretimento facial. Às vezes tem uma musculatura boa, o corpo não sente tanto, mas o rosto despenca. E no raciocínio para evitar isso, porque você colocou muito a culpa, e que eu concordo, é muito nesse emagrecimento rápido e descontrolado, que eu acho que é a palavra talvez bem interessante. Seria então a pessoa ter um emagrecimento mais lento ou pelo menos mais acompanhado? Eu acho que o emagrecimento em si causa flacidez. Esse é um Certo. ponto. Então, a gente está tendo uma pandemia de pessoas flácidas pela caneta, mas porque estão emagrecendo, e é bom. Que bom que elas estão Perfeito. emagrecendo. Muitos benefícios. Então, se elas emagrecessem mais lentamente, talvez elas pudessem se preparar mais, criar mais massa magra, né? Se nutrir melhor, usar suplementos, se hidratar, enfim, né? Um cuidado bem isso, que um especialista vai orientar para que tenha menos repercussões possíveis nesse emagrecimento, né? Perfeito. Do meu ponto de vista, a gente faz muito estímulo de colágeno, usa tecnologia, né? E vai fazendo coisas com que essa pessoa não sinta que está derretendo. Né? Então, ao longo desse processo, a gente vai fazendo tratamentos, eu faço bastante, além de cirurgias, procedimentos de consultório. Então, a gente consegue, através deles, pelo menos para o rosto, né? E fazendo essa adaptação. Essa reposição Exato. devagar e de acordo com a necessidade, sem precisar de correr atrás de tudo de uma vez. Exato, exato. E no corporal, eu vejo que também tratamentos para flacidez são muito buscados, né? Então, o paciente vai emagrecendo. Tem gente que me diz, não, eu prefiro emagrecer tudo, ficar toda mole, aí eu venho Pra aqui. depois correr atrás. Exato. Ah, não, meu caso é cirúrgico, meu caso não é. Então, depende da maneira que o paciente vê as coisas, do que ele está a fim de se submeter ou não, né? Sim. Tem pacientes que sentam e dizem, não, é cirurgia. Tem outros, não vou para mesa, entendeu? Então, a gente tem todos os tipos de pacientes, e aqueles que estão super né, sabendo, tendo consciência do seu estado de grau de flacidez e o que vai ser preciso. E tem outros que, apesar disso, dizem, não, qualquer melhora para mim, eu já tô satisfeito, né? Então, eu acho que tem essa divisão de pessoas e graus de repercussão, Tá, né? mas eu tô de frente para a doutora Fernanda Sampaio. Eu queria saber, doutora, eu tô lá bem acima de peso, eu preciso perder 20 quilos, tudo mais. Hoje você me sugere, habitualmente, eu sei que é muito personalizado isso, perder tudo para depois correr atrás ou fazer isso já acompanhando com um cirurgião plástico, por exemplo? Acho que acompanhando é o melhor dos caminhos, né? Porque às vezes a gente chega lá no final e tem muitas repercussões desse emagrecimento que às vezes a gente não vai ter o mesmo resultado. Que às vezes esse seria um tratamento consultório, você vai acabar tendo que passar por um tratamento cirúrgico, talvez mais agressivo. Exato. Às vezes a gente fazendo um tratamento que vai ao longo do uso da caneta, enfim, da perda de peso, eu acho que ajuda. Na prática, o que a gente vê mais é a pessoa quando ela chega lá, quando ela se deu conta de que já está derretida, entendeu? Não existe essa prevenção, esse cuidado ou essa educação dos pacientes, né? Vamos fazer com que esses pacientes tenham uma visão multidisciplinar. Então, ele vai sei lá, psiquiatra, psicólogo, vai no nutricionista, vai no endócrino, né? Vai no cirurgião plástico. Eu acho que isso ainda está começando. Cada vez mais as pessoas vão se dar conta disso, né? De que é preciso. E é curioso que você apontando isso, eu estou vendo isso muito com as canetas, realmente. Inclusive, colegas que estão iniciando agora já estão tendo essa preocupação maior. Porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado a correr atrás do rabo e não prevenir o problema. Então, elas estão mudando, acho que, o raciocínio das pessoas também, né? Com certeza. É essa visão de prevenção que
que vai acontecer, né? O paciente é muito jovem, mas, poxa, pega um paciente jovem, perdeu 30 quilos, vai ficar flácido? Com Não certeza. tem jeito, né? Tem A jeito. pele é elástica, mas nem tanto. Exato. Então, assim, a gente vê numa gestação, uma mulher gesta 9 meses, por 9 meses, e a barriga fica grande, não é 9 meses, né? É ali os últimos meses. Exato. E a gente já tem toda aquela repercussão. Imagina uma pessoa muito obesa por muitos anos, né? Perfeito. E às vezes até perdas menores também, né? Você falou do envelhecimento, Com uma pessoa com mais certeza. idade, ela faz flacidez mais fácil, mesmo perdendo bem menos. Com certeza, tem tipo de pele, né? Então, as pessoas mais branquinhas, né? Eu sou lá do sul, a gente vê as pessoas muito clarinhas, então a pele é mais flácida, né? Tu pega uma Sorte que eu sou pessoa. escurão, não, sou um branquelo quase brilhando, que tristeza. As pessoas mais morenas têm mais colágeno, né? Isso é uma coisa que a gente observa. Uma certa inveja que a gente É sente. exato, né? Aquela pele sempre mais bonita, mais viva e mais jovem, né? Exato, com certeza. E em relação também a essa flacidez, você falou muito do rosto. E agora você também comentou do corpo, mas quais são os locais mais comuns que as pessoas geralmente reclamam da flacidez? Abdômen, braços, talvez até braços mais, assim, campeão. Fica aquele tchauzinho que não dá para dar mais. Internos de coxa, porque o abdômen na mulher, e a gente atende na cirurgia plástica muita mulher. Sim. Tem outras causas, né? Muitas vezes a gestação é campeã. A gestação, ganho de peso, bariátrica, então abdômen, né? O abdômen já é uma queixa recorrente, Sim. mais frequente de todas. Mas, assim, dentre as outras áreas que eu vejo que está mais relacionado com a caneta, braços, internos de coxa. Então fica muito. Eu não consigo usar uma bermuda, doutora. Minha perna está muito flácida. Glúteo, né? Pescoço, papada, contorno. Ah, verdade. Vai além do face, vai o pescoço, ele fica O flácido, né? pescoço fica flácido também. Mas eu acho que assim, braço interno de coxa são regiões já flácidas por si só, né? As pessoas já têm muito mais Eu flacidez não ia ali. apostar nelas, não. Não? Você Não, eu diria ia o quê? apostar. Eu achei mais no abdômen, mas naquela Seios, visão né? realmente esqueci da mulher gestante, realmente. E os seios também. Seios e abdômen são queixas muito recorrentes, mas que nem eu te falo, né? Relacionadas N fatores, e com não N só outros esse. fatores. E normalmente são mulheres que já gestaram, então elas acumulam a flacidez que elas já tinham, né? Da mama é bem frequente me dizendo, não, eu comecei a usar a caneta, eu tava até feliz. Aí agora olha o que aconteceu. Dá uma murchada. Aham, com certeza. Aí é cirúrgico, não tem o que fazer, né? Tem E que. pensando em tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, vou focar um pouco no abdômen. Que Uhum, eu vim pensando nele já, assim, na minha cabeça claro. eu já adorei. E a gente tem uma cirurgia muito interessante que é a abdominoplastia. Uhum. Mas essa flacidez do abdômen é só cirurgia habitualmente ou realmente esses outros tratamentos entram? Hoje a gente tem várias coisas novas, né? E então, as canetas são coisas novas, antes a gente só tinha bariátrica. Exato. E hoje a gente tem milhões de tecnologias que retraem pele. São apaixonantes, assim, no meu ponto de vista, porque a gente pode transformar uma abdominoplastia numa lipo só, né? Então, a gente poupa aquele paciente da cicatriz. Não é mágica, obviamente, a gente não consegue pegar uma flacidez importante de pele e fazer só uma tecnologia dessas invasivas, né? Seja ela Renuvium, Argoplasma, Quantum, o Ignite, né? Essa plataforma nova que está fazendo tanto sucesso. A gente não consegue transformar uma abdominoplastia clássica numa cirurgia menor, né? Quando está indicado, tá. Né? Mas aqueles casos limítrofes que tem uma flacidez, que o paciente faria uma lipo, ou um contorno, né? Uma lipo de contorno, às vezes não é nem tanto de volume, mas é de contorno. Sim. E aí ficaria flácido, que a gente não indicaria, faria um abdômen. Nesses pacientes é revolucionário. Tem mudado Então, muito. tem mudado muito. Mas essa tecnologia, ela é cirúrgica ainda assim? Ela é cirúrgica, ela não pode ser feita em consultório. Tem o Morpheus, que eu amo, que é uma radiofrequência microagulhada, tá? Funciona muito bem para flacidez. Eu uso muito em abdômen e eu uso no consultório, tá? Tem resultados impressionantes, assim, para flacidez moderada, leve, então o paciente sai com um six-pack, impressionante. É mesmo? É maravilhoso. Eu tenho um one pack só. Tu tem um só. Um inteiro. Inteirão, ele é grandão, ele quis sozinho aparecer.
Então, em pacientes que têm flacidez leve, pós-gestação, enfim, que são magros, os resultados são incríveis. O Morpheus, ele é o tipo Ultraformer, ele é essa Não, ele microfocado? é Não. uma ponteira com agulhas. Então a Tá. gente dispara o pedal, a agulha entra, e na ponta dessas agulhas, né, tem mais ou menos 40 agulhas, 24, depende da ponteira, libera radiofrequência, que é calor. Calor, vai gerar queimaduras ali Então, controladas. exato, então a gente aquece todo o plexo subdérmico, né? Então tem de profundidades de 1 a 7 milímetros. Dependendo do que a gente quer, a gente programa lá a máquina, né? E consegue atingir camada gordurosa. Tem até um consumo de gordura, né? Não é Perfeito. importante, então, mas consigo sim diminuir ali, às vezes até 1, 2 centímetros de. Uau, legal. Aham, é bem legal. E nas camadas mais superficiais, que seria a derme, ali 3, 2, 1 milímetro, eu trato flacidez. Então ele tem. E a agulha, ela é maravilhosa na pele, né? Ela é fantástico. O agulhamento Bioestimula, tudo. bioestimula, trata textura, né? Rejuvenesce muito o agulhamento. Então a gente combina o agulhamento com o aquecimento. E é um aquecimento controlado. Então, assim, a chance de complicações do Morpheus é muito pequena, né? E aí você está falando de um tratamento até possível ambulatorial mesmo. Faço muito, faço no consultório e faço muito combinado com cirurgias. Então, eu aproveito uma lipoaspiração e faço Morpheus, e faço no rosto, faço no corpo, faço por tudo. Legal. Então, ele melhora muito, ele é um refinamento das nossas lipoaspirações, né? Ah, é o molde, é só o contorno final que falta às É, vezes. exatamente. E tem o Morpheus e tem essas outras tecnologias que eu estava te falando, que elas são invasivas. Então, essas a gente só pode usar elas no bloco cirúrgico, né? Tá. Com o paciente que está ali fazendo uma cirurgia, uma lipoaspiração, uma abdominoplastia. Uma coisa que vem muito, as pessoas não falam, mas reclamam muito, né? A gente falou em áreas de flacidez. Sim, O dorso na mulher é uma área que incomoda muito. eu ia perguntar. O dorso e o Emagrecimento flanco vai muita pele aí é atrás, aquela, né? ai, o sutiã, doutora, cai uma pelanca aqui, né? Vou botar a calça de ginástica, cai uma pelanca. Então, ali é uma região que não tem muito o que fazer. E botar corte no Que é a dorso, toxoplastia, a né? torsoplastia, eu particularmente não gosto. Eu É acho a que marca é grande, é um corte de você fora a deixa a fora, né? pessoa, né, Quase 360. 360. Então, eu vou te dizer que não me vejo com bons olhos isso. A mulher quer usar um vestido, um decote, tá lá, uma cicatriz, né? De fora a De fora, né? fora a fora. E aí eu amo essas tecnologias pro dorso. Elas realmente fazem milagres, assim. A gente mostra as fotos pra gente, sério mesmo, Entregou tudo isso. entregou tudo isso e dura. Eu falei, pô, dura, é muito durável. Então é incrível, assim. Eu fico pensando, né? O que vai ter daqui a 10 anos pra flacidez, né? Incrível. Não dá nem para imaginar, Não dá né? nem pra A gente vai imaginar. errar. Vai errar com certeza, e cada vez mais. Você falou no Ultraformer, né? Isso. Que gera um pouco de fibrose também, que é o Exato. Eu gosto microfocado. bastante dessas tecnologias também de ultrassom micro, macro focado. Tenho, inclusive, no meu consultório. Eu acho que ele não tem o mesmo alcance para flacidez. Ele é excelente para flacidez, mas ele não tem o mesmo alcance para flacidez como o Morpheus, por exemplo. Acho o Morpheus Sim. superior no sentido de conseguir fazer mais lifting, conseguir tratar mais textura. É um tratamento um pouco mais completo. Ele Né? parece ser levemente, eu não vou dizer, a palavra também ser invasivo, ele é um pouquinho mais aprofundado. Ele é um pouco mais invasivo, porque ele, né, deixa cicatrizes, né, deixa a pele toda furadinha. E melhora depois. Melhora, com certeza. A pele fica toda com os furinhos, né, coagulados, assim. Sim. Então, tem um tempo de cicatrização para isso, né, e requer que não pegue sol enquanto está cicatrizando. É diferente do ultrassom, você vai ali e faz, sai linda, né? Sim. Sai, meu Deus, já faz aquele Sem a efeito. lesãozinha cutânea. Exato. Então, o ultrassom é bom porque não dói, tem um efeito muito bom. Acho que é um super avanço tecnológico também hoje. Quando que a gente pensou que ia passar uma máquina no rosto e, Exato. né? Agora Você tem falou, não dói, eu sou homem Você e tá falando do Ultraformer, eu do tô falando do Ultraformer. Liftera. Já tem outros menos O dolorosos ou Liftera, sem dor. eu troquei, eu tinha um Ultraformer, né? Dói um monte aquilo. Exato. Nossa Eu ouvi Senhora, falar. dói horrores. Mas o Liftera não dói.
Então tá bom, então você ganhou um cliente, bora. Continuemos. O Liftera é uma tecnologia parecida de outro fabricante. Certo. E quando eu experimentei, né, para botar lá na minha clínica, eu disse, faz em mim, te ver como que é, porque eu já tinha feito várias vezes Ultraform. E eu digo, não, mas eu vou comprar agora. Esse negócio não dói, Não faz todo. dói, Não né? dói. Então, dói muito menos, né? Na verdade, tem pacientes que sentem, mas como eu fazia bastante Ultraform, ele via a reação dos pacientes. Você foi fichinha. Daí eu disse, ah, não, então vamos trocar e é agora. Que legal. Essas outras que você falou, que são de bloco cirúrgico, né? Que você vai Uhum. levar lá para a pessoa como se fosse uma cirurgia. Precisa de uma anestesia geral, de um hack anestesia ou ainda é viável anestesias locais? Se for uma área pequena, por exemplo, só submento, aqui papada, dá para ser com anestesia local. Sim. Mas eu sempre prefiro ter uma anestesia geral. Para mim, quase todos os pacientes a gente faz Conforto geral. total. Exato. É mais Seguro hoje em seguro. dia. É, não tem por que o paciente sofrer, né? Fica tenso para o paciente, fica tenso para o médico, Uhum. né? Eu acho que não faz sentido, assim. E desses tratamentos, eles funcionam muito parecido com o que você falou do Morpheus, de fazer aquela fibrosezinha lá embaixo mesmo e Eles fazer são essa diferentes, retração. né? Então a gente tem tecnologias que aquecem por dentro. Então a gente vai em todo o tecido lipoaspirado normalmente, né? E faz uma contração desse tecido mais internamente. Tá. Então esse calor ele é propagado de diferentes formas e por isso tem diferentes aparelhos, né? Então começou lá com o Renuvium, que é um jato de hélio, né? E aí agora depois teve o Argoplasma, que é o argônio. Então, na verdade, é um cautério gigante, né? Você que é cirurgião, Sim. que vai fazendo, né, vai liberando aquele calor e vai fazendo uma contração do tecido, né? Então a gente vê, a ponteira nova, agora a máquina nova, é o Ignite, que trouxe essa ponteira com radiofrequência. Então é uma radiofrequência que vai esquentando a ponta dela e vai contraindo os tecidos. Então são tratamentos muito focados mesmo na flacidez, no final das contas, né? Evitar aquele. Completamente, completamente. É transformar uma lipo com tecnologia num ótimo resultado sem a incisão, porque a braquioplastia, aquela incisão do braço, é muito ruim, né? É uma qualidade de pele, é uma qualidade de cicatriz, desculpa, ruim. É difícil você ver uma bráquio que a cicatriz ficou fininha e Difícil. bonita. Eu já vi toxoplastia, fica lá, a área de tensão. A área de Você já tá tensão. tentando trazer junto, Exato, exatamente vai ficar um pouquinho tenso. com certeza. E braço é uma área que não tem como você pedir para o paciente não mexer o braço. Vai mexer, né? Exato, difícil. E dorso também. Como é que o paciente não vai respirar? Tem que respirar, Exato, simples né? respiração, simples virar de Senta, lado, você já deu uma levanta, já esticada. esticou. Então são regiões que a cicatriz ela fica desfavorável. Mas eu sempre uso essas tecnologias ou ainda é possível fazer uma lipo sem essa tecnologia um bom resultado? É possível. É possível É também. possível se o paciente for jovem, tiver uma qualidade de pele boa. Sim, é possível, com certeza. Até porque tem pacientes que não conseguem arcar com os custos É isso que eu estava imaginando dessas aqui. Sim, tecnologias, porque a gente agrega o custo da tecnologia, que é alto, mais o tempo além de sala de hospital, porque exato. agrega tempo, né? Então, com certeza, eu acho que selecionando tudo na medicina, eu digo que o segredo é o diagnóstico, né? O Então, diagnóstico traz assim, um belo ó, se planejamento. você faz o diagnóstico correto, vai dar certo, vai ficar ótimo. Se o diagnóstico não está correto, essa flacidez aqui não vai responder bem com a lipo, vamos usar uma tecnologia, né? Tem pacientes que eu digo, olha, se a gente não for fazer tecnologia, então não vamos fazer, vai ficar ruim, Entendi. né? Não vai entregar o que você quer, não vai É, adiantar muita exato. coisa. Tem pacientes que têm a pele super boa, a pele dura. Você vê que a pele vai ficar ótima só com a lipo. E aí a gente faz. E funciona muito bem. Agora, hoje, tendo esse conhecimento desse arsenal que a gente tem para poder dar um resultado melhor, não tem por que não usar, né? A não ser uma questão de custos realmente, né? Mas a abdominoplastia não morre também, né? Tem casos mais extremos ainda que obrigam. Tem muita abdominoplastia, né? O que a gente começou a fazer? Usar a tecnologia no dorso para melhorar o contorno. Então, É lipa a as cintura costas, também. a cintura mais, aham. Tem, Legal. tem muito homem com muita flacidez de flanco. E tenho feito bastante, melhora muito, sabe? Porque às vezes eles acham, tem uma gordurinha aqui e tal. Aí você vai examinar e não é exatamente uma gordurinha, É mas pele. é pele.
Então, isso é muito bom, assim, e o paciente fica muito feliz, né? É bom porque elas chegaram um pouco antes, mas chegaram na hora das canetinhas, Então, né? maravilhoso. É isso, é que as coisas não acontecem por acaso, né? Então, é uma demanda que está aparecendo muito grande nos nossos dias hoje, justamente de tratar a flacidez por essas, né, essas inovações aí, enfim, e que vem junto tratando, né, as consequências disso, né? Perfeito. Agora você falou de braço, a gente falou de abdômen, a coxa também, as frentes, face medial, que é muito comum ficar flácido, né? Que você emagrece, é um dos lugares que mais aparece até no começo. Ele também pode ser tratado semelhante a isso, geralmente. Também a coxa, ela é uma zona chata de tratar. Ela Por quê? responde menos. Eu acho assim que eu sempre baixo a expectativa do paciente em relação ao interno de coxa, porque a gente não pode botar muita energia ali, né? Uma zona que tá cheio de, deve saber, de Nervos, nervos, vasos. vasos. Então a gente não pode ser tão agressivo, né, no calor ali. Ahn, e é uma zona muito flácida, né? Uma zona que é A difícil. acidez é E muito a maior. musculatura ali, para ganhar a musculatura de interno de coxa é difícil, hein? Eu vou É, né? dizer, é diferente de ganhar quadríceps. Você ganha quadríceps com muito mais facilidade. Agora, o interno de coxa é complicado. Não é É, fácil. mulherada, é difícil mesmo? Eu não imagino. Eu não tento, mas eu imagino que seja. A musculatura ali é muito menos musculatura, né? É menos, é? Aham. Você ganha um quadríceps que faz uma certa parte da coxa, mas ele vai para a protrusão dele é anterior e não Exato, medial. não medial. Não, é exatamente. Eu falo isso para as minhas pacientes. Eu digo, vocês têm que, né, malhar para esticar um pouco essa pele, ganhar um volumezinho, ganhar um tônus. Isso ajuda muito. E você falou de malhar e tudo. Depois de um tratamento dessas tecnologias, a pessoa volta a fazer atividade física mais rápido também do que No Morpheus, no dia seguinte, se ela quiser. já volta? Não tem um pós-operatório, assim, um downtime de, eu tenho que ficar em repouso. Não, só peço que hidrate bem para a pele áspera, né, das agulhas sair mais rápido. Então, com uma boa Perfeito. hidratação, em 15 dias já não tem mais nada. E com as tecnologias, né, invasivas cirúrgicas, aí é um pouco mais de tempo, ali seus 15, 20 Ah, dias. mas volta logo, volta de forma Volta, gradual, né? volta bem rápido, eu libero rápido também. Né? Tem paciente que volta antes até, depende se é uma área menos extensa, né? Entendi. E geralmente as complicações que a gente vê mais nesses procedimentos aí, Uhum. porque uma das coisas que eu me imagino aqui é como você gera calor, você faz muito inchaço também, muito edema, né? Acumula muito Assim, líquido. seroma, então o seroma ficou mais frequente, né? Porque aquece muito, né? Sim. E aí acumula Então, muito líquido no local. exato. Mas é algo tranquilo de tratar atualmente, Sim, né? tranquilo de tratar. Daí, pacientes que a gente usa dreno, né, para evitar que acumule, né, o líquido, enfim. Mas até na minha vivência, assim, é raro. Né? Eu É vejo muitos incomum. colegas falando, porque eu sou mais cautelosa, assim, eu não sou de botar muita energia. Que nem a gente disse, quando a indicação tá correta, você não precisa botar muita energia, né? Exato. Agora, se você quer fazer milagre, aí você tem que esquentar muito. É um problema, né? É Exatamente. Você verdade. vai atrás de algo que não é tão acessível, exatamente. Então, alinhar a expectativa é fundamental. Exato, é isso que eu falo. É segurança em primeiro lugar. Então, se eu não vou botar muita energia, eu não vou ter tanto resultado? Vai ter. Vai ter resultado, mas com segurança, porque a minha intenção não é alguém com muita dor, ou com uma queimadura, ou com uma fibrose, que seriam as outras complicações. A gente começou a falar do Até seroma, né? piores, né? Exato. Então, às vezes faz fibroses, faz queimaduras, né? Pode Que às vezes aparece na acontecer. própria pele, às vezes. Aparece na pele, aham. Tem Altera a cor, às vezes Sim, também. paciente com sofrimento, né, vascular de algumas regiões, porque muita lipo, mas muito calor não dá certo, né? Então, o bom senso tem que estar sempre muito presente com essas novidades, né? A gente tem Exato. que sempre pesar, né? Custo-benefício e é que nem eu falo, paciente muito magrinha com essas tecnologias, a energia tem que ser mais baixa, a gente não pode ser muito guloso, né? Eu vou bem superficial, vai retrair muito, vai dar ruim. Então, tem a curva, né, da gente saber o que tá fazendo ali com aquela ferramenta, né? Exato. Porque potência não é nada sem controle, né?
Pois é, isso que é fantástico, né? O controle. Hoje você controla muito com as Você tecnologias, né? tem que ter controle da potência que você tem na mão. Então, se não tiver, tem chance de De acontecer dar alguma ruim. coisa ruim, né? Eu acho que esse é o segredo, assim, a gente poder ter noção do até onde ela vai te entregar e a partir disso seguir a prática, né? Com muito bom senso. Porque a gente, como paciente, do outro lado, às vezes a gente cria uma expectativa muito grande, né, e imediata. Uhum, Então, aí talvez seja um dos maiores erros do médico aceitar esse desejo do paciente de forma crua, assim, sem com trabalhar. certeza. Sabe que eu tive uma senhora agora faz pouco tempo, uns 2 meses, e ela disse: Ah, eu quero fazer morfos, mas eu sou muito sensível no rosto. Eu falei, mostrei umas fotos pra ela, enfim, o que esperar. Olha, o Morpheus, todos esses estímulos de colágeno, por sinal, eles têm um tempo para ter o seu resultado, certo? Porque não é instantâneo que você sai lindo, maravilhoso, não. É, né, o corpo, todos os estímulos de colágeno partem de uma agressão. Então, o corpo vai reagir a essa agressão e vai produzir mais colágeno, e aí vamos ter o resultado. Exato. E que nem demora demais também, mas vai vindo aos Vai poucos, vindo né? aos poucos. Então, assim, é 3 meses. Não, com 15 dias a gente vê muita diferença em muitos pacientes. Com 30, mais. Então, a gente tem que ir acompanhando, né, e fotografando para a gente poder ver a evolução disso. Então, os pacientes, eu bato muito nessa tecla. Olha, você pode ter resultados bem precoces e pode ser que demore um pouco mais. E aí veio essa senhora para mim, uma semana depois, porque eu tinha tirado um sinalzinho de pele dela junto, uma coisa assim, foi Sim. tirar o ponto. Eu tô muito chateada. Daí eu disse, mas por quê? Eu tô muito decepcionada. Porque assim, ó, eu tô pior. Que delícia. Daí eu disse, ai Deus, mas lembra que eu te falei que não é agora o resultado, tá. E aí, enfim, depois de conversar e tal, ela, não, é verdade. Mas ela esqueceu tudo que eu falei. Sim. E ela ficou na cabeça que ela ia ficar linda na primeira semana. Aí fotografei ela e botei lado a lado. Ela disse, pô, não, realmente já tá melhor. E eu disse, viu? Então, eu acho que às vezes a gente tem que ser muito elucidativo e claro, né, quando fala sobre essas coisas, mas as pessoas realmente têm uma expectativa muito alta, né? Muito alto. Mas eu vou também falar do outro lado também, da minha opinião. Fê. Eu trabalhei já com um colega que é plástico. Ao mesmo tempo, o paciente muitas vezes tem uma expectativa e o resultado em mão de bons profissionais, como a gente vê no seu, Uhum, acompanhando você, superam essa expectativa, entregam um resultado muito mais natural e muito mais gostoso. com certeza. Isso é fato. E eu falo que às vezes a insatisfeita sou eu. Pois é, né? Aham. Às vezes você se cobra mais do que o próprio paciente. Muito. Eu sou muito exigente comigo mesma, então o paciente vem felizão. Ah, amei, olha, superou minhas expectativas. Eu olho, podia ter ficado mais assim, Ali, mais né? assado e tal, mas claro, né? É uma expectativa minha. Então, mas a do paciente tá ótima, porque o trabalho foi feito, bem feito antes do procedimento. De eu dizer, você vai esperar isso, isso, isso. Então a pessoa tá alinhada com a expectativa, com a realidade, né? Então, quando a Sim. expectativa tá bem alinhada com a realidade, tá tudo bem. Doutora Fernanda, senta aí, calma. Só tem 30 dias, doutora Fernanda, já inverteu os papéis. Aham, exato. Nossa, calma, vai melhorar mais. Agora eu quero uma outra área muito legal também, Uhum, forte no Brasil, que é o bumbum. sim. Porque no bumbum, na minha cabeça, a gente tem musculatura, ótimo, mulherada tá sempre lá ralando, só que tem muita gordura. E aí Aham, emagrece, é um dos lugares também que é flacidez, o bumbum cai, derrete também, tá virando sim. o Ozempic butt. Eu trouxe, não sei se existe em inglês isso aí, mas o bumbum de Ozempic, que falaram aí um Ah, tempo sim, atrás. murcho, caído, com certeza. É isso, graças a Deus a gente tem os enxertos de gordura no bumbum, né? Então a gente aproveita e faz uma lipoescultura, já que o paciente está com pouca gordura no bumbum, a gente retira do abdômen, do flanco, do culote, do braço, enfim, cata a gordura de todos O os, localzinho que não de devia todos, estar. exatamente, que sempre tem, e, e bota no bumbum. Então a gente consegue preencher, né, esse glúteo, remodelar, mudar muitas vezes formatos, né? E quando não tem gordura, aí a gente tem um problemão, né? Aí não tem muito o que Pois fazer. é, isso que eu ia falar, porque É. aquela pessoa que você falou que vem lá no final do problema. Vou Hum, emagrecer, emagrecer, perdeu tudo de gordura, tá, tentou uma atividade física, só que ó, meu bumbum caiu. Tô é. fazendo o possível. Quero fazer uma limpa enxertia, alguma coisa.
É. Não tem de onde tirar. Hoje, o que que a gente tem? Os bioestimuladores, né? Então, se usa muito é, o Eleva X, o Sculptra, né? Sim. Que vai dar uma leve preenchida e melhorar a questão da flacidez, da celulite. O Morpheus, eu sou fã dele. Ah, ele serve também para lá, legal. Serve, eu faço bastante em glúteo para melhorar justo isso, né? Porque às vezes a gente não consegue dar volume, mas consegue melhorar a questão da flacidez de pele, né? E o volume com ácido hialurônico? Tem o E PMMA o também. PMMA eu sou radicalmente contra, eu não Maravilha. gosto. Não conheço muitos cirurgiões plásticos que gostam. Ele é permanente, enfim, tem colegas que usam, mas assim, eu não gosto de nada que seja permanente. Eu não sei o que que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos com aquele material que vai ficar ali. E a própria evolução do paciente vai mudando também, Com continua certeza, envelhecendo. é que nem eu digo, quando criaram a bioplastia lá, 2000 e nem sei quando que foi. Ai, nossa, olha que solução mágica, é um preenchedor para sempre. Aí hoje eu recebo as senhorinhas que botaram lá com o negócio pendurado aqui, Hum, porque ele tá ali, só e que a ele pode ir pessoa, pesando, ele vai gerar. pesa e ele vai envelhecendo junto e ele vai se modificando. Ele vira um peso e não mais um preenchedor. Exato. E às vezes tá calcificado, né? Às Não vezes tira mais, né? não tira, e só cirúrgico, né? Então, eu não concordo muito com essa onda, assim, de botar metacril no bumbum. Eu sou bem contra. Eu acho que uma solução seria ótima se Se fosse funcionasse. reabsorvível, né? Sim. O Esse é o ácido, ácido hialurônico. o ácido hialurônico tem um problema que é financeiro, né? Ele é muito caro. Se a gente for Custo alto. botar, sei lá, de metacril, eles colocam 200 ml. Vai botar 200 ml de ácido, quanto é que sai esse bumbum? Fica Sai um impagável. carro. Né? Exato, fica impagável. Se você for usar o bom produto, né? E o produto certo. Também tem Exato, um isso. bom produto Tomem que. cuidado. Exato, exatamente. Ácido hialurônico barato, desconfio, porque, né? É um produto hoje que para fabricar é caro. É caro, não, é muito caro. Então, você vai lá, consegue seringas de 10 em 10 e aí é super caro. Adianta colocar 20, 30 ml? Eu coloco. Não faz uma super diferença, mas às vezes quando tem alguma depressão, alguma celulite, São casos né? selecionados. Exato, com certeza. O que melhor funciona é a gordura e tem as próteses de silicone É isso que eu ia também, perguntar. né? Prótese. Eu não gosto particularmente do resultado de prótese de silicone. Acho que fica artificial. Mas essa Sim. é uma visão minha, por isso eu não faço. Eu não gosto, não me agrada. Quando eu vejo uma pessoa com prótese de silicone, eu Mas o digo, procedimento é um procedimento conhecido já. é um Vai bem. procedimento conhecido. Eu acho que no Brasil não tem tanta procura, porque aqui as mulheres são mais avantajadas, né? Na região. E querendo ou não, acho que no Brasil a gente procura muito natural, né? É, Não é muito exato. exagero que às Exato. vezes A alguns brasileira já é países. mais bunduda, né? Mas você pega em regiões que as mulheres são meio realmente retas, acho que tem uma procura maior da prótese, né? E ali fica, a não ser que coloque uma prótese muito pequena, eu considero um resultado muito artificial. Então, Sim. É tudo que difícil eu acho moldar. feio, Ela eu já não vem gosto de fazer, pré-moldada. sabe? Eu digo, Entendi. não me agrada muito, vou ficar com vergonha de ter feito aqui. Não, mas é legal. É uma visão que eu tenho também. Eu gosto da É, estética. É falar, olha, se for para fazer um serviço meu é e isso. entregar algo que eu acho feio, não faz sentido. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. O paciente vai ficar muito feliz e tal. Mas eu não vou, entende? E a prótese de E tem silicone quem faça. também, e tem quem faça, e tem quem faça muito bem, e eu acho que é uma super solução para quem gosta do resultado. E procura, porque assim, a gente tem pacientes que procuram resultados naturais, tem pacientes que buscam resultados artificiais. Doutora, eu só quero deitar na minha bunda aqui. É tipo Quero isso, assim, deitar, ó. quero que a bunda bata na minha cabeça, na nuca. Aham, exato. Teve uma vez uma paciente minha me queria, eu quero uma prótese aqui, ó, doutora. Aqui. Aí ela acordou e a coleguinha do lado, na sala de recuperação, falou: Nossa, que linda, ficou bem natural. Começou a chorar. Nossa senhora. Mas é o natural para o que você queria. Olha, e ela, mas eu não pedi natural. Ela Eu dizia. queria chegar incomodando. Aham. Então, assim, tem essa, né, divisão, assim, de pacientes que buscam coisas muito naturais e que ninguém perceba, e é um perfil. E Muito tem legal. pacientes que querem, não, eu quero que olhem e vejam que eu fiz, É mesmo porque hoje a né? gente tem os OnlyFans da vida, tem essas coisas, as pessoas às vezes Isso, procuram diferente exatamente para chamar a atenção e não ser o, exato. o natural, né? São os perfis de pessoas, né? Enfim, tem pessoas que querem. Não tem gente que ama um bocão super artificial.
E tem gente que quer uma coisa, ai, pelo amor de Deus, que ninguém perceba que eu coloquei um ácido hialurônico na boca. Sim. Que é o que Aquelas eu duas mais. salsichas, não quero, Que é o que eu calma. mais escuto, assim. Então, eu acho que a gente acaba, pelo nosso próprio estilo, norteando aqueles pacientes que nos buscam, né? Então, eu quero uma coisa mais natural, vou lá na Fernanda. Eu quero, né? Já sabe que olha para mim e diz, não, não vai fazer Não isso. é o Não é o perfil, perfil, né? Mas né? assim, não é o perfil, mas vai lá conversar com a Fernanda, porque talvez ela te convença exatamente que você vai Aham, conseguir muito do que você quer sem precisar desse exagero todo também, né? exatamente. Que é aquilo que a gente tá falando do bom senso, né? Que o Então, maior problema que eu já vi na cirurgia plástica é aquela pessoa que exagerou e se arrepende. com Aí dá muito certeza. mais trabalho do que ela falar, olha, ficou bom, mas eu quero melhorar Um mais. pouco Aí é uma mais. coisa. Aham. Agora eu pus muito, e às vezes fica uma lesão já, você esticou mais a pele, você tá É, falando, não, fica cria um pior ainda. problemão, né? Imagina, bota uma prótese muito grande, aí depois tem que tirar a pele. Então tem toda essa. Ou glúteos muito grandes, muito volume de enxerto, né? Sim. Agora, tá bom, a lipoenxertia, lindo, maravilhoso, é minha própria gordura. Gostei, doutora. Tem um lugar para tirar, você tirou e colocou. E agora eu vou tomar o remédio. O que que você Uhum. fala para essa paciente? Ela pode perder muito dessa gordura da lipoenxertia também? Bom, a lipoenxertia é gordura, né? Que foi transplantada de um lugar, de um local para o outro. Sim, continua Então, sendo gordura. assim como você perderia essa gordura, por exemplo, na barriga, que é a origem dela, você também vai perder no glúteo. Mas você acabou de me dar uma ideia. Pensa qual é o lugar mais chato de perder gordura? É no pneuzinho, é na barriga, não é? Uhum. Então tira de lá, já não é o mais difícil, vou colocar ele lá atrás. Vai que lá Isso, atrás também é difícil. né? Exato, vai que tem a mesma resistência, né? Pois é, não vai agora me decepcionar e sair antes da hora. Mas o fato é que você aumenta o número de células de gordura do glúteo. Sim, Então, proporcionalmente perdendo, você vai perder menos bunda do que se não tivesse colocado. entendi. Faz Entendeu? sentido. Então, com certeza, eu falo para os pacientes, né? Eu faço muito enxerto de gordura na face, eu adoro. E eu falo para os pacientes, eu não posso botar muito volume ou hipercorrigir alguma coisa, pensando na absorção, né? Aham, Porque porque se não você fica tudo lá, né? engordar, você vai mudar o formato do seu rosto. Vai ficar redondinho demais às vezes, né? Exato. Então a gente tem que pensar nisso, né? A gordura ela se comporta, Legal. ela se movimenta conforme o nosso ganho e perda de peso. E isso é bem interessante, assim. Essa semana eu recebi uma paciente que eu tinha feito uma rinoplastia Sim. e ela tinha muito pouco mento. E eu falei, olha, você tem dois problemas, o nariz e o queixo. Quem sabe a gente não põe uma gordurinha no queixo e tal, né? Reformula essa Protusão pra frente ali, né? protusão, né? E aí ela disse, tá, beleza e tal. E ela perdeu, usou canetinha e tal. E até postei a foto dela. Eu achei incrível a qualidade do enxerto. Ela não perdeu nada. Ela ficou Era belíssima. da barriga. Era da barriga. Certeza. E da minha, se bobear, né? Era da barriga. Ela, nossa, emagreceu muito a bochecha. E o queixo tava lindo lá. Que massa. Aí, ó, já temos o que ver no Instagram da doutora, que depois ela vai Aham. Vai contar. Eu lá já fiquei olhar. curioso. Aham. Só vou terminar aqui e a gente já vai ver esse Vai lá resultado olhar. mesmo. Não, vale Que a pena. legal. Muito legal. Muito bom. Uhum. E é um É assim, um tratamento ano depois, né? 1 ano ainda depois. Isso, não Que é um foi? enxerto que dura, às vezes, quase que a vida inteira. Dura a vida inteira. Dura a vida inteira, né? Dura a Porque vida inteira. vai ficar lá no seu corpo. As pessoas têm muito esse questionamento assim: mas eu vou botar dura quanto tempo? Dura pra sempre. Porque você não mata a célula, né? Em tomando as canetas, você vai matar a Não, célula. A gordura, ela não some. A célula, ela fica mais ela fica ali, murchinha, exato. mas fica lá só esperando o Com próxima certeza, pizza. com certeza. Tem gente que me diz assim: tá, então eu vou engordar um pouquinho, daí você tira toda a gordura que eu tenho e bota na barriga, E pode bota ser uma no opção. glúteo. É, eles fazem isso. É mesmo? Aham, pra tirar, recrutar. Controlado, pelo amor de Deus. Controlado. Normalmente o paciente muito magro, né? Que tem dificuldade de ganhar peso. Não, vou ganhar 1, 2 quilos, aí a gente, né, tira tudo que tem Vai da procurando. frente e bota pra trás. Eu digo, tá, faz isso. Porque faz sentido, né? Você É vai. interessante. Porque daí se engordar, não engorda mais tanto. Porque pensa que o adipócito, a gente nasce com um número fixo de adipócitos, né? Sim. Então ele só faz hipertrofia, ele não faz hiperplasia. Ele não se multiplica. Quando a gente engorda, a gente só aumenta o volume, né, o tamanho do adipócito. Então, uma vez que a gente tira ele do abdômen e bota no glúteo, ele Lá não cresce mais lá ele. no abdômen não cresce mais. Ele vai crescer no glúteo.
né? Sim. O que a gente tem é uma taxa de sobrevivência desse transplante. Então, se a gente botou 100 ml, o que vai ficar, no final das contas, 50, 60. A gente Entendi, tem o que uma já é perda, o bastante. que é bastante, então a gente tem uma perda ali de uns 40, 50%. Então, às vezes, aquele inchaço do procedimento, tudo, a pessoa fica ansiosa, fala, Aham, calma, que a própria gordurinha tem. Por isso já você falou, nunca vai. vou colocar mais para Exato, depois não ficar. com certeza. Porque às vezes dá vontade, né? Eu sei que ela vai perder. Então, vou hipercorrigir. Eu falei, não, em face eu não faço Não isso, inventa moda. porque depois a gente complementa com ácido hialurônico, alguma coisa assim. Porque realmente é alguma coisa que pode incomodar o paciente. A pessoa ter que lipoaspirar o rosto de alguém, não dá, né? Mas olha só, é encantador essa área. Eu fico maluco. Vocês vão achando solução para tudo. Eu tenho inveja, para não falar raiva da cirurgia plástica. Quando eu trabalhava no consultório do meu amigo, ele sabe, eu sofria com os pacientes chegando felizes com aqueles resultados deliciosos e eu lá aplicando vasinho e Aham. apanhando. Não, a recompensa é muito, muito grande, assim, da gente ver a mudança, o impacto que a autoestima tem na vida das pessoas. Tá, Fê, mas aí eu pus lá, mama, chegou aquela mulher, o colo do sonho, tal, Uhum. mesma coisa. Vou tomar canetinha, vou tomar meu Monjar, meu Ozempic, qual for, vou emagrecer, emagreci. É comum fazer aquela perda daquele colo, queda da mama, murchar a mama. Mama tem gordura, né? Pode diminuir o Uhum. tamanho, a pessoa fala, ah, Isso é raro da gente ver, né? Em emagrecimentos, assim, muito importantes, a gente vê repercussão na mama, principalmente com prótese, né? Que a prótese fica aparente, então começa aquele rippling, né? A gente consegue enxergar o perde o pau. natural, É, emagrecer exatamente. demais. E fica mais flácido, né? Ou até aquele efeito waterfall que a gente chama que a mama meio que despenca, sabe? A Sim, você prótese vê que a fica no prótese está lugar e ficando daí para deslizou. baixo, né? Não, a prótese tá A aqui e a mama, mama o desliza. waterfall, a cachoeira, a pele que desce, a A flacidez pele desce. cutânea, Aham. A prótese tá lá, bonitona no tá lugar lá. dela, mas a pele fez assim, desceu. E aí? Aí tem que operar. Aí você faz o quê? Você só levanta, faz a mastopexia Aí mesmo, faz uma das mais mastopexia. importantes? Aham. Aí faz mastopexia, tira o excesso de pele, né? Às vezes troca o implante, muitas vezes, né? Porque normalmente esses implantes já são mais antigos. Às vezes a pessoa põe até um pouco mais de volume, talvez, para É, dar ou um... mais ou menos, conforme a. Tudo tem solução. Aham, tudo tem solução. E em relação, você falou do Morpheus, ele também pode ser usado em cola, essa região Pode. também, Uhum. para gerar, porque às vezes aquela flacidezinha, até às vezes, olha eu imaginando aqui, aquela retraçãozinha que der, já dá uma leve Já, empinadinha, um detalhezinho que a pessoa precisava. com certeza, no colo a gente usa. Na axila é uma região muito flácida nas mulheres. Sabe o gordinho do sutiã? Ah, verdade que escapole também. É, e às vezes não é nem o gordinho, eu falo, é flacidez. Tem uma flacidezinha ali da lateral da mama, do gordinho ali da axila. E ali funciona super bem também. Então, em Então geral, você vai eu já. só. Aham. Vocês são escultores. Vocês É, vão. é tipo isso, a gente vai brincando de desenhar E cada vez menos invasivos, né? Cada vez cada vez mais. menos. Isso é muito encantador. Que A gente massa. consegue ter resultados assim bem impressionantes e com muito pouca invasão, né? Que Isso é antigamente a gente só incrível. resolvia na faca, né? Exato. É Só faca, é. oração pesada e bora lá. E é isso aí. E hoje a gente também tem essa coisa da reposição hormonal também, né? Pensei muito nisso também. Que isso seca a mulherada, né? Perde muita gordura, às vezes seca. Exato, com certeza. E a reposição hormonal seca e a reposição hormonal na menopausa ajuda na qualidade de pele. Então a gente tem dois A fatores. reposição hormonal feminina, estrógeno, Aham, progesterona, e eu tô exato. pensando aqui na reposição hormonal testosterona, que a molecada tá Também, abusando. sim, também. Aí é um outro perfil de paciente, que é uma paciente que tá com o corpo todo em cima, muitas vezes. E aí a maior queixa costuma ser A flacidez. a flacidez de É o rosto. que veio. Aham. Mas voltando aí na reposição hormonal, que a gente está falando da mulherada aí já, né, com já mais desgaste do colágeno e tudo mais. Uhum. Então, por vezes, você, cirurgião plástico, fala, olha, você tá com sintomas e tal, talvez a gente precise de um ginecologista para dar uma força nisso também. Ah, eu mando todas. Todas. Porque eu digo assim, até pouco tempo, né, na história da medicina, reposição dá câncer. Exato, exatamente, era isso. E aí a mulherada, não, não quero repor se eu não tenho sintoma e tal. Aí, coitada, elas estão sofrendo com um calorão horroroso, o casamento indo água abaixo,
a vida toda não dormem, né? E a minha parte é que eu vejo que o envelhecimento se acelera, né? Então a Sim. pele fica mais seca, né? O cabelo fica diferente. Então elas têm mais flacidez, muito mais Só a flacidez. sensibilidade, os problemas vêm aos montes. Meu É, marido ainda é o mesmo. o marido é o mesmo. E aí elas já ficam sem paciência, chorosas e tudo mais. E muitas me perguntam assim: ah, mas adianta fazer tratamento para flacidez agora, na minha idade? E eu tenho muitas nessa faixa etária ali, 50, 60, até 70. Eu falei, claro que adianta. Às vezes é o melhor É momento. o melhor momento, com certeza, funciona muito bem. Mas com certeza, se a paciente repõe, faz uma reposição hormonal, funciona melhor, né? Se ela está bem nutrida, se ela consome proteína adequadamente, se ela tem vitamina A, D, C, Tudo em né? ordem. Tudo em ordem, a síntese do colágeno vai se fazer muito melhor. Então, é uma pergunta muito frequente. Ah, que adianta tomar colágeno, doutora? Eu falei, pô, adianta tudo, né? Todo tipo Tudo de adianta. ajuda é eficiente, porque no frigir dos ovos você está causando uma lesão, né, na derme, para que o seu corpo entenda que houve uma agressão e ele vai produzir mais colágeno. Só que pensa que você tem que ter os precursores do colágeno para Não poder adianta formar nada, ele. exato. Então, se você não tem, a resposta vai ser mais pobre. Então, se você, não dorme direito, porque sono é uma coisa muito importante também, né? Tá super em alta É isso. super em alta, tá? A pessoa não dorme direito, a pessoa não se alimenta direito, né? Tem falta de todas as vitaminas. Zero atividade física, Zero de estrógeno, zero de entendeu? estrógeno. Zero de testosterona. A resposta vai ser mais pobre. Aí você pega e nutre, né? Com esses micronutrientes todos esse paciente. Refaz uma reposição hormonal. Primeiro que a qualidade de vida dele vai mudar Totalmente, né? totalmente, né? E a minha Porque não é só resposta ali, né? não é só ali. E a resposta daquilo que a gente está fazendo também vai ser melhor. A Então, medicina deixou de ser o que você falou, a própria cirurgia plástica, né? Quando a gente fala cirurgia plástica, antigamente a gente mostrava era o bisturi. Deixou de ser só o bisturi. Hoje a gente está olhando para coisas que ninguém enxergava. Os micronutrientes, não é só mais gordura, proteína e carboidrato. não. É zinco, é É tudo. vitamina, é tudo, né? Se você for estudar a síntese do colágeno, e não tiver zinco, agora falou zinco, é uma coisa importantíssima, tem que ter. Não adianta nada, né? Você Não tá jogando, vai sair adianta. na urina e Ah, nas então fezes. não vai adiantar se eu fizer o procedimento não repor. Não, não é isso. Né? A questão é que é interessante fazer um acompanhamento com um médico que dose todos esses aspectos no seu sangue para você saber se você está bem de saúde, em primeiro lugar. Você não vai plantar um milharal no Saara. Não vai nascer. Não vai nascer. Exato. Então tem todo esse olhar para o paciente como um todo, porque eu estou interessada que ele faça colágeno e meu resultado fique lindo, né? Mas além disso, essa pessoa vai dormir melhor, vai se sentir melhor, daqui a pouco ela usa uma melatonina para dormir, ela começa com uma progesterona, porque a progesterona ajuda no sono, e aí ela tá dormindo mal, e aí, sabe? Só vai vindo boa Só notícia vai, se a daí ela pessoa se consegue, cuidar. agora eu consigo fazer um exercício físico, porque Mais não tô, animada, né, dormir não tô bem. tão flácida, tinha vergonha da minha perna, agora não tenho mais. E a outra coisa que a mulherada tem que parar de ficar com vergonha, né? A gente vê muito, É, eu não sei o quê. Se você parar 5 minutos na praia e olhar em volta, todo mundo tem, né? todo São mundo exceções. tem. Aquela, talvez na novela que você viu não tem. A gente acaba exigindo um padrão que é meio inalcançável, né? Exato, Aí você vai ver as próprias artistas lá, cheia de Photoshop e tal, com a foto modificada, e como que é a vida real dessa pessoa? Quem que exato. é tão perfeito Tem assim, gente que você nunca né? viu sem maquiagem, pô. Exato. Impossível ver sem maquiagem. Acorda daquele jeito? Não, né? Não, não. Não é. E em relação, a gente falou dos nutrientes aí e tudo mais, uma outra coisa que entra, a gente está falando muito da perda de gordura. Uhum. Outra coisa que você falou também, que se a pessoa acaba não comendo bem e tem a sarcopenia, perda de proteína. Isso influencia muito também no resultado da cirurgia plástica, se a pessoa não fizer essa reposição adequada? Sim, eu considero que um paciente que tá. É uma coisa bem interessante. O paciente mais gordinho, ele não cicatriza tão bem, ele é mais inflamado. Sim. O paciente que se alimenta melhor, ele tem uma recuperação muito mais rápida. Então eu noto isso, ele incha menos, ele tá 2, 3 dias ele já tá se O próprio sentindo gordinho que já está começando a se cuidar, já melhora o já resultado melhor. também. Aham.
A pessoa que se alimenta mal, que tá, né, desnutrida, Sim. tá hipernutrida no sentido de ter mais gordura, mas Eu dando da desnutrida. vovó. A vovó achou Exatamente. ótimo, mas na saúde não tá bom. Na saúde não tá bom, esse paciente rema um pouquinho mais, né? E no homem, né? A gente fala muito pensando na mulher. Tem aumentado muito os homens também por causa das canetas? Vamos Tem, dar um valorzinho para nós aqui também. Que a mulherada é muito mais preocupada que a gente. com Eu sei. certeza. Não, com Mas certeza. tem homens que tá melhorando isso aí também. Tem a procura é muito menor, né? Os Sim, homens, eu acho que eles dão menos, como é que eu vou dizer, valor para isso, sim. né? As mulheres, elas são mais Mas o homem tem sido mais o que? Face, vaidosas. abdômen, Face, abdômen, né? O homem é muito mais o abdômen. Eu, mais o eu diria abdômen. que é o Eu imaginava abdômen. até a face, É. porque realmente às vezes muda. Você falou da bariátrica, um dos Uhum, grandes problemas do pós-bariátrica é a pessoa se olhar no espelho e emagreceu. Não sou eu, entendeu? Esse uhum, desconforto, né? sim. É, eu recebo muito mais queixa de homem em relação ao abdômen. Não que eu não receba do rosto, tá? Sim, sim, perfeito. Eu acho que eles buscam muito aquela coisa assim, do preenchimento, né? Estão muito cadavéricos, mas assim, muito mais em relação à gordura abdominal e à flacidez abdominal. Legal. Eu Uhum. tentei valorizar os homens, mas a gente não se ajuda, né? Vocês não se ajudam, vocês estão. Né? Tem o público, que nem eu digo, hétero, é muito até um preconceito, Sim, com certeza. né? Pro público que é homossexual, que é gay, enfim, eles super se cuidam. É outro mundo, É um né? outro mundo, eles são muito vaidosos, eles têm aquela coisa, né, de, tipo, do detalhe, da ruguinha, né, fazem mil procedimentos. Mas o público masculino hétero tem um preconceito. Ah, não diz que eu vim aqui. É mesmo. Aham, Já tá, ainda tá desse jeito, não vou lá já tá, né? tá Falar, não, desse aquele ali jeito. se cuida, ele é bonitão, mas ele Aham. é, né? Tá, não, faz um botox que eu não pareça. Ou, Aonde? ninguém vai ver que eu fiz lipo, né? Eu digo, ai, criatura, pelo amor, não, segredo, não pode contar. Então não pode contar que fez uma lipo. Para, né? É, não, Para. é assim. Aliás, vamos pensar diferente. A mulherada gosta de homem que se cuida, É, então. né? É. Você é hétero e quer ter alguém do lado. Eu não sei se é uma coisa do Rio Grande do Sul, assim, deles serem muito machões. Ah, não, vão virar chacota, sei lá, né? Ah, Entre mas eu acho que é eles. o Brasil inteiro, né? Mas eu acho que sim, é uma resistência, assim. Cada vez eu vejo menos, mas tem. Tem, né? Tem um público masculino que não quer fazer que ninguém saiba, né? Mas porque ao mesmo tempo cada vez mais quer fazer. Quer fazer? Tá tendo que se Aham. soltar dessas amarras Não, aí. e eu acho ótimo, porque pensa, né? A mulher toda linda e o cara todo derretido. Barrigudinho acabou, aquele barrigudinho de Eu sofá, né? fui Não na minha pode. festa de turma de quantos anos de formada? Cuidado, doutora, Não vai posso fazer contar. inimizade. É. E aí, acho que era de 15, alguns anos atrás. E as mulheres estavam lindas. Super bem cuidadas. Os meninos, eu digo, gente, o que aconteceu com vocês? Vocês estão péssimos. Barrigudinhos, enrugados. Eu falei, olha só, assim não dá. Eu fiz da minha de 20 anos. Eu imagino agora eu estando do outro lado e o pessoal comentando. Falou, Rafael, tadinho. Tadinho. O tempo não foi legal O com tempo ele. não, mas é que aí que tá, a mulher cada vez se cuida mais. Demais, demais. Você vê gente você via, tá melhor do que antigamente, Isso, por mas esses essa foi a cuidados, minha né? observação. Eu falei, poxa, na faculdade eram meninas que não eram bonitas e estavam porque, né, foram se cuidando, foram né, se tratando, enfim, emagrecendo, fazendo procedimento, cirurgia e tal. E os homens parece que não têm esse apelo, né? Não tem essa preocupação. Mas tá, Mas e o mundo deveriam, tá né? rodando, né? O É, isso mundo tá aí. rodando. Agora, uma das coisas que falam muito quando a gente fala das canetas, elas são um custo alto ainda, tal. Eu até falo muito, respondo o pessoal no YouTube ou nas outras redes sociais, falo, calma, gente, é lógico, é uma novidade, é uma tecnologia cara para chegar onde chegou. Não adianta a gente querer, como foram os anticoagulantes, tá? Falando da minha área, que era R$ 300 uma caixinha por mês, hoje é 30. Uhum, Então, eu acredito muito nessa evolução. E tá, mas vamos pular a parte que a gente está falando das canetas, vamos para a cirurgia plástica. uhum. Hoje está tendo algo cada vez mais acessível também na cirurgia plástica?
Eu acho que tudo vai se caminhando para isso, né? Então, antigamente só fazia cirurgia plástica quem tinha muito dinheiro. Sim, para colocar o peito era É, vender o carro. exato, era muito elitizado. Hoje eu acho que não, acho que está muito acessível, né? Tá, né? Pessoas de todos os nichos, níveis sociais conseguem fazer, né? Sim. Então a gente tem uma variabilidade de valores aí enorme no mercado. Então, acho que está muito mais popular, digamos assim, né? O acesso. Ainda é alguma coisa que sim é cara, Tem os seus custos, né? óbvio. Tem os seus custos. Tem que cuidar muito com desconfiar, né? Coisa muito em conta, porque né, Sim. tem todo uma. Às vezes fica mais barato do que você falar, só a estrutura já não custa isso. Exato, então desconfiar, mas Esquece do assim, médico. né, existe parcelamento, existe consórcio para cirurgia Consórcio. plástica. Aham, foram me oferecer lá no meu consultório. Ah, doutora, nós somos uma empresa de consórcio que fazem, sei lá, 36 vezes. Eu digo, nossa, 36 vezes. Que curioso aí, ó. Aham, então vê como vão se criando formas de popularizar, né? Olha, você falou, ó, vou começar a tomar caneta, meto um consórcio, vou precisar de um tempinho. Olha, acho que bobear dá tempo, hein? Dá tempo, com Fizer uma certeza. propaganda aqui, o Xabá do consórcio já, e já faz sentido. Não é que eu Não, mas preciso me é mudar amanhã. exatamente. Exatamente, é exatamente isso. Que Eu digo, gente, legal. não sabia que existia isso, né? Consórcio para cirurgia plástica. Bom, tornar mais acessível, Então, tornar algo mais real para a eu população acho como um que todo. sim, e eu concordo contigo. Todas essas coisas vêm muito caras e vão se popularizando, né? Vão se tornando mais acessíveis, vão tendo genéricos, As né? tecnologias vão saindo daquela fase de serem as únicas e acabam tendo que brigar por mercado. Com certeza. É isso que eu tô falando. Eu falo muito, pessoal, das Uhum. GLP-1s, dos análogos aí, das canetinhas. Calma, porque vai. E outra coisa, essas canetas, a gente estava falando aqui antes, o que vai trazer de benefício, se for bem usado, isso que já está trazendo, é Não, é absurdo. absurdo. É absurdo. O impacto na saúde, né? Você falou saúde pública para mim, Saúde mas saúde pública. É pública. isso aí. Porque a obesidade é um problema muito sério, né? Não só a obesidade, mas o sobrepeso A e diabetes, que foi para isso que veio também. total, com certeza. Obesidade, diabetes, aí vem pressão alta, AVC, derrame, infarto. As causas mais comuns de morte estão ali. Estão relacionadas, com certeza. Se as pessoas se alimentassem melhor, né? Se mexessem mais, pensa que maravilha que seria, né? Olha, eu acho que até que não preciso dessa propaganda toda, mas se quiserem patrocinar a gente, né, doutora, falar, eu falo um pouquinho da sua caneta aqui no nosso podcast e tal, Aham, exatamente. mas é o mundo que está crescendo e ano que vem já vai vir mais coisa e vem, se Deus quiser, Sim, e cada vez logo, logo mais, acessível. né? E tá tudo muito, muito rápido, né? As mudanças estão Muito velozes. E a gente está muito, aqui nesse podcast exatamente para tentar acompanhar, né? com Eu já vi certeza. você mesmo, trouxe a cirurgia plástica, eu fiquei aí 6 meses sem bater papo sobre isso, eu já fiquei para trás em muita coisa, mudou tudo. Sim, 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 vai mudando e vai mudando muito rápido. Muito rápido. Ah, Então, assim, para você me ajudar, para você me trazer essa energia toda da cirurgia plástica, eu queria também que você deixasse um recado para a galera em casa, para ficar tranquilo. Tem jeito, tem jeito. eu acho que a construção do corpo que a pessoa busca, ela não é imediata. Ela leva um tempo e muito esforço. Então, não é só o procedimento que vai tratar a flacidez, não é só a caneta. Eu acho que é a reeducação alimentar, eu acho que é olhar para os hábitos, eu acho que é, né, se preocupar com a saúde em si, né, estar atento a isso, buscar os recursos que são muitos para solucionar as questões estéticas, né? Mas o corpo ideal ele é construído, ele não é comprado. Boa. Entendeu? Então, você tem todo o dinheiro do mundo, eu vou comprar, que eu quero pronto. Não, você vai ter que se esforçar. Não vai vir pronto assim, Sim, né? A pessoa precisa botar energia e esforço nisso, sim. né? Óbvio que o ter recursos ajuda muito. Muito, sem dúvidas. Ainda assim. Com certeza. As pessoas não são belas, lindas, maravilhosas, naturais, né? Normalmente. Mas eu acho que é a construção disso, né? E às vezes a gente quer estar ansioso, a gente quer isso para ontem, mas leva um tempo, né? Então a gente tem
que saber que todas as nossas atitudes têm consequências, então bons hábitos vão nos trazer boas consequências, inclusive estéticas. Porque tudo Perfeito. que funciona é bonito, eu falo isso, né? Então, É legal, né? a função, ela vem acompanhada da estética, né? Se você for pensar alguma coisa que não funciona, ela não tá muito bonita, né? Na minha Faz todo sentido. opinião. E aqui é negócio, o pra ontem começou há 10 anos atrás o cuidado, Com certeza. né? É uma vida. É É a uma vida. vida de cuidados. Às vezes as pessoas perguntam: ah, você não come nada, você usa caneta, você não sei o quê. Eu digo, gente, não. É uma vida me cuidando, fazendo exercício e, né, eu como super bem, me movimento, faço exercício, faço musculação. Fica tudo até mais E barato depois. com certeza. E a cabeça, né? A cabeça é muito importante. Então, a saúde mental, ela é importantíssima para orquestrar tudo isso, né? Maravilha. Agora eu tô querendo ver aquele queixinho que você prometeu, então eu preciso saber qual é a sua rede social. A minha rede social é DRA, de doutora, ponto Fernanda Sampaio. Fernanda Sampaio, cirurgiã plástica Isso, de Porto Alegre para o mundo. exatamente. Estou começando a atender agora em São Paulo. Ai, verdade, você não tá aqui à toa. Não estou aqui à Exato, que toa. mágico. Oba, bom saber. Exatamente. Eu acabei me separando, enfim, né? O rumo da vida vai, Faz parte. faz parte. E aí eu conheci um paulista. Eita, Né? Tô noiva, então agora eu venho muito pra cá. Eu falei, foi. pô, vou ter que levar a cirurgia plástica gaúcha pra São Paulo, né? Ah, ele abriu uma porta, olha, coisa boa. É isso aí. Então agora tô por aqui também. Que maravilha. Obrigado demais, Fê. Isso aqui que você trouxe hoje, essa visão da naturalidade, de algo mais prático, mais palpável para todo mundo e não ser aquela coisa louca de só cirurgia e tal. Achei muito legal. Agradeço demais sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Galera, tá aí mais uma bela conversa aqui que tivemos. Nos segue aí na rede, comenta, curte, participa, se inscreve, manda esse vídeo para alguém e tá lá, dra.fernanda Sampaio no Instagram. Eu não achei, tá lá ela, cheio de diquinha, cheio de novidades aí, como ela trouxe para cá de forma mais mastigadinha. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo.